A chuva batia forte nas janelas grandes da fazenda do meu pai. Mas a verdadeira tempestade estava acontecendo dentro do quarto. Parabéns, Ethan, meu pai disse, entregando um envelope grosso, cor creme, pro meu irmão mais novo. Você merece tudo isso, a casa, a empresa, o dinheiro. Você ganhou. Eu estava sentada à mesa de madeira escura, com as mãos no colo, tentando não tremer. Meu irmão não conseguia me olhar nos olhos. O maxilar dele estava travado. Minha mãe desviou o olhar, fingindo brincar com a pulseira. Aí meu pai olhou para mim. E você? Ele disse, com um sorriso frio. É uma inútil, vive correndo atrás de sonhos. É sensível demais, emocional demais. Não posso deixar meu legado com alguém que ainda pensa com o coração. Tinha 5 pessoas na sala, ele, meu irmão, minha mãe, o advogado e eu. Mas por um instante, me senti invisível. Meu pai nem hesitou ao empurrar os papéis pro advogado. Pode ir, vamos tornar isso oficial. Pai, eu sussurrei, com a voz falhando. Não faz isso. Ele riu. Poupe-me da cena, Laia. Você não é mais uma criança. Você escolheu sair. Você disse que queria fazer algo significativo. Ele até fez aspas com os dedos, zombando. Foi ajudar gente estranha, e pra quê? Sem dinheiro, sem sucesso, só anos jogados fora. Você nunca perguntou por que eu fui embora. Eu falei baixo, com a voz tremendo. Você nunca se importou. E ainda não me importo, ele disse seco. Isso aqui é o mundo real, não um dos seus sonhos de caridade. Seu irmão ficou, trabalhou, me mostrou lealdade. Ele mentiu pra você, eu disse. Você só não quis enxergar. Meu pai riu de novo. Isso é inveja falando. O advogado, um senhor chamado Sr. Caldwell, começou a parecer desconfortável. Apertou forte a pasta que segurava, e o suor escorria na têmpora. Eu acho, ele disse devagar, que antes de qualquer assinatura, tem algo que o senhor precisa saber. Meu pai fechou o rosto. O que você está dizendo? Senhor, Caldwell limpou a garganta, ajeitou os papéis. Existe uma emenda no testamento. Foi feita anos atrás, mas selada a pedido da mãe do senhor, sua falecida mãe. Minha avó. A única que me entendia. A única que dizia que eu tinha mais força no meu silêncio, do que muita gente nos seus gritos. Que emenda? Meu pai perguntou, já irritado. O senhor, Caldwell abriu a pasta e tirou um documento amarelado. Ela pediu para adicionar isso depois da última visita ao cartório. Era para ser lido só se o senhor decidisse deserdar sua filha. O rosto do meu pai endureceu. Isso é ridículo, ela não tinha autoridade para isso. Tinha sim, o advogado disse firme. Ela tinha 51% das ações da empresa principal da família. O senhor nunca contestou essa cláusula. Ela era legalmente válida. Meu irmão se mexeu, desconfortável. Minha mãe congelou, a mão parada sobre o colar de pérolas. O senhor, Caldwell se virou para mim. Senhorita Laia, a senhorita quer ler, ou prefere que eu leia? Eu nem me mexi. Olhei pro envelope na mão de Ethan. Aquele que, até agora, parecia conter todo o poder do meu pai. Leia, eu disse, calma. O advogado abriu o papel. No caso de minha neta Laia ser considerada indigna por seu pai, eu concedo a ela total controle sobre minha parte da empresa, com todos os direitos de voto transferidos pro nome dela, para valer imediatamente. Isso substitui qualquer distribuição anterior relacionada à empresa. Silêncio. O único som era a chuva, agora mais leve, como se também escutasse. O que isso significa? Meu pai rosnou. Significa, o advogado disse olhando para mim, que sua filha agora é a sócia majoritária. E nada que o senhor assinou hoje pode mudar isso. Meu pai se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no chão. Isso é um absurdo, ela nem entende de negócios. Talvez não entenda da sua maneira, eu falei, levantando devagar. Mas eu sei liderar, sei cuidar das pessoas. Sei construir sem pisar em ninguém. E sei ser o tipo de pessoa que a vovó teria orgulho. Meu pai ficou parado, primeiro sem acreditar, depois com raiva, e por fim, confuso. Isso não, ela não pode, ele murmurava. Dei um passo à frente, minha voz calma, mas firme. Você disse que eu era inútil, que eu não trazia nada de valor. Mas a verdade é que eu nunca precisei provar nada para você. Então, olhei pro advogado. Vamos continuar, por favor,
temos trabalho a fazer. Meu irmão abaixou os olhos. Minha mãe abriu a boca como se fosse dizer algo, mas ficou em silêncio. Meu pai nem voltou a se sentar. Não disse mais nada. Só ficou ali, parado, travado, enquanto o mundo que ele achava controlar escapava pelas mãos. A sala ficou tão silenciosa que parecia que o ar tinha sumido. Meu pai estava de pé, com os lábios apertados, o maxilar tenso. As mãos agarradas na cadeira com tanta força, que os nós dos dedos estavam brancos. Pela primeira vez na vida, eu vi algo nos olhos dele, que nunca pensei que veria: medo. Ele não gritou, não fez escândalo. E isso só deixou o silêncio mais pesado. Não era aceitação. Era choque. Um homem que perdeu tudo e nem percebeu a hora que isso aconteceu. Por favor, sente-se, eu falei, com sinceridade. Não falei por deboche, nem por vingança. Porque, apesar de tudo que ele fez, eu não era como ele. Eu não queria humilhar ninguém. Eu só queria algo que me foi negado a vida inteira: respeito. Mas ele não se mexeu. Quem falou foi meu irmão, Ethan. Espera aí, isso não é justo. Ela foi embora. Ela não queria saber do negócio. Ela fugiu para ensinar ou cuidar de órfãos. Sei lá. Eu me ofereci para ajudar em abrigos. Ajudei a construir moradia para mães solteiras. Eu disse, firme. Eu não fugi. Eu encontrei meu propósito. Nem todo mundo precisa de uma sala de reuniões para fazer a diferença. Isso é bonito e tal, Ethan murmurou, ainda segurando o envelope como se fosse um bote salva-vidas. Mas você não sabe nada sobre como tocar a empresa. Sei o suficiente, eu respondi. Sei que você andou manipulando números e desviando dinheiro para uma empresa falsa, em nome daquele seu amigo. Os olhos do Ethan se arregalaram. Laia. Minha mãe engasgou. A voz dela finalmente subiu. Chega! Isso é família. A gente não precisa se destruir assim. Ah, agora é família? Eu disse. Minha voz fraquejando só um pouco. Era família quando vocês ficaram calados, enquanto ele me chamava de peso morto. Quando ele deu tudo pro Ethan, sem nenhum obrigada, pelo que eu abri mão para manter essa família de pé por trás dos panos. Você nunca foi feita para esse mundo. Ela sussurrou. Eu sei, eu disse, balançando a cabeça. Todos vocês deixaram isso bem claro. Menos a vovó, ela pensava diferente. O advogado tossiu discretamente. Se me permite, senhorita Laia, as ações não foram o único legado que sua avó deixou. Ela deixou mais uma coisa para você. Algo que ela pediu para ser entregue só nesse momento. Ele colocou a mão na pasta e tirou um pequeno objeto. A caixa era velha e gasta. Quando o advogado abriu, vi dentro uma bússola dourada, antiga, igual a que minha avó costumava deixar na estante. Ela sempre dizia que aquela bússola ajudava a encontrar o caminho quando tudo parecia perdido. Embaixo dela, havia uma cartinha dobrada, com meu nome escrito com a letra delicada dela. Minhas mãos tremiam quando abri. Minha querida Laia. Se você está lendo isso, então seu pai fez exatamente o que eu temia. Mas não o odeie. Ele é fruto de um mundo onde ensinaram que poder é mais importante que amor. Você, minha doce menina, nunca foi fraca. Você sempre foi a força silenciosa que manteve todos nós unidos. Essa bússola é para você, porque agora o caminho é seu, e não importa o que os outros digam. Eu confio que você vai saber guiar com sabedoria. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu respirei fundo e segurei. Olhei para o Sr. Caldwell. Podemos continuar, eu disse. Ele me entregou a pasta com os documentos. Os mesmos que meu pai preparou para me apagar da história. Mas agora, eles não valiam mais nada. Assinei, reconhecendo minha posição como controladora da empresa. Foi aí que meu pai falou, com a voz baixa: você acha que isso te faz poderosa? Acha que ela te deu essa vantagem por amor? Ela fez isso para me provocar. Olhei bem nos olhos dele, e finalmente vi o homem por trás da arrogância. Não, eu disse, ela fez isso porque acreditava em mim. Porque sabia que eu usaria esse poder para curar, não para machucar. Saí daquela sala com a cabeça erguida. O peso de anos de rejeição ia saindo de mim aos poucos. Como se eu estivesse tirando uma armadura velha e enferrujada. Mas lá fora, não havia paz me esperando. Havia guerra. Porque poder sempre atrai inimigos. E meu pai, ele ainda não tinha desistido. Mal tinha começado a andar pelo corredor, quando senti como se as paredes estivessem se fechando.
Minhas pernas me levavam para frente, mas por dentro, eu estava desmoronando. Não de arrependimento, mas de alívio. Não era vingança. Era liberdade. Depois de anos de silêncio, anos pisando em ovos, tentando arrancar um sorriso de um pai que me tratava como um peso, agora, pela primeira vez, eu não era a filha invisível. Eu era quem carregava a bússola. Do lado de fora da casa, o céu cinza se abriu numa chuvinha fina. Fiquei lá, sozinha, deixando a chuva molhar meu blazer. Cada gota parecia lavar o peso que eu carreguei por tanto tempo. Foi então que ouvi a porta abrir atrás de mim. Laia. Era o Ethan. Me virei. Ele não estava bravo, ainda não. Mas o olhar dele tinha aquele brilho que eu conhecia bem. Aquele olhar que dizia que ele ia mudar de cara. Ia virar alguém frio, calculista. Você não precisa fazer isso, ele disse. Fazer o quê? Perguntei. Me empurrar para fora, ele respondeu, dando de ombros. Nós dois sabemos que esse é seu próximo passo. Fiquei parada, não disse nada. Você se acha uma ameaça, Laia? Acha que só porque assinou uns papéis virou poderosa? Ele riu. Você não tem coragem para liderar. Meu coração bateu forte, mas eu não deixei isso aparecer. Eu não tô aqui para provar nada para você. Falei, calma. Tô aqui para liderar com integridade. Algo que essa família esqueceu. Ele chegou bem perto de mim. Eu te dou 2 meses, antes de você voltar rastejando. Essa empresa não é uma instituição de caridade, Laia. É um campo de batalha. Levantei o queixo e respondi, não. É uma chance. Uma plataforma. E eu vou usá-la para construir, não para destruir. Ele riu de novo, balançou a cabeça. Você é mesmo ingênua. E então, foi embora. Mas o jeito como ele saiu, algo nos olhos dele, nas mãos fechadas, me mostrou que isso não era o fim da luta dele. Era só o começo. Nos dias que vieram, tudo se mexeu como nuvens de tempestade. As notícias se espalharam rápido. Nos corredores, os funcionários sussurravam meu nome como se eu fosse um fantasma voltando do exílio. Alguns pareciam aliviados. Outros com medo. Eu não mudei muita coisa no começo. Não vim para demitir todo mundo, nem para encher as paredes com meu nome. Eu só queria escutar. Entender o sistema que meu pai construiu por dentro. Descobri que o problema não era só falha na empresa, era maldade mesmo. Departamentos eram colocados uns contra os outros. Promoções dadas por favoritismo. Funcionários exaustos sendo ignorados. Como se tudo pudesse ser escondido debaixo de tapetes caros. Meu pai não comandava uma empresa. Ele comandava um trono. E Ethan aprendeu direitinho com ele. Um dia, entrei na sala de descanso. Todo mundo congelou, como se eu tivesse interrompido uma reunião secreta. Por favor, eu disse, levantando a mão. Fiquem sentados, vocês estão no intervalo. Uma senhora, uma funcionária da limpeza chamada Rosa, se levantou devagar. Disseram pra gente não sentar quando o senhor Ethan entra. Eu pisquei, surpresa. Bom, isso muda hoje. Ela parecia surpresa, mas também aliviada. Naquela noite, fiquei até tarde, lendo relatórios dos departamentos, revirando arquivos que Ethan tentou esconder. Descobri 3 orçamentos adulterados, um acordo paralelo com um fornecedor duvidoso, e uma lista de funcionários demitidos depois que tentaram denunciar o que estava errado. Não era só ganância. A empresa estava podre por dentro. E se eu não agisse logo, iam colocar a culpa toda em mim quando tudo explodisse. Na manhã seguinte, Ethan entrou no meu escritório sem bater, com uma pasta na mão e aquele sorrisinho venenoso. Quer brincar de CEO? Ele disse. Vamos ver como você lida com uma crise de imagem. Jogou a pasta na minha mesa. Dentro, fotos, e-mails, prints, tudo editado para parecer que eu estava envolvida em escândalos. Você tá brincando? Perguntei, folheando os papéis. Você inventou tudo isso. Pode provar que fui eu? Ele respondeu, com aquela arrogância. Você quer mesmo me destruir tanto assim? Eu só quero o que é meu, ele rosnou. Você nunca foi feita para vencer. Levantei, coloquei as mãos na mesa, olhei bem para ele. Eu não quero vencer, Ethan. Eu quero consertar o que você quebrou. Essa empresa pode mudar vidas. Mas você só vê isso como uma arma. Eu vejo como poder, ele disse. E não vou perder. Ele virou as costas e saiu. Fiquei parada, com o coração acelerado.
Eu tinha subestimado ele. Isso não era só uma briga entre irmãos. Era uma guerra pelo que nossa família deixou para trás. Mas eu tinha uma coisa que ele não tinha: a verdade e coragem para usá-la com o coração. A tempestade veio mais rápido do que eu esperava. Em menos de 2 dias da visita de Ethan, os jornais explodiram com manchetes. Nova CEO envolvida em escândalo com doações. Briga de família expõe podridão em empresa tradicional. Laia Gray, líder ou apenas mais uma riquinha mimada? Não importava que as provas fossem falsas. A opinião pública não esperava explicações. Minha caixa de entrada lotou de mensagens frias do setor de comunicação. Meu celular não parava de vibrar. Acionistas começaram a marcar reuniões de emergência. Alguns funcionários nem olhavam mais na minha cara. Outros cochichavam quando eu passava. Eu mal tinha começado, e já estava perdendo a confiança de todo mundo. No começo, tentei ficar calma. Me dizia que a verdade ia aparecer. Mas, numa noite, sozinha no escritório, eu desmoronei. Tranquei a porta, me encolhi num canto do sofá, e chorei. Chorei feio, em silêncio. Daquele tipo de choro que parece te apertar por dentro. Eu não chorava porque não acreditavam em mim. Eu chorava porque comecei a pensar: e se meu pai estivesse certo? E se eu realmente não fosse feita para esse mundo? Foi quando ouvi uma batida suave na porta. Limpei o rosto rápido, tentando me recompor. Um momento, eu disse. A maçaneta girou, e a porta se abriu com um rangido. De repente, Rosa, a faxineira, apareceu na porta. Ela espiou, viu as luzes acesas, e hesitou. Segurava um copinho de papel com chocolate quente. Pensei que você podia precisar disso. Consegui dar um leve sorriso. Você não precisava ter feito isso. Parecia que precisava. Ela respondeu com carinho, entrando devagar e me entregando o copo. Ninguém nunca me trouxe nada quando chorei aqui. Então achei que talvez alguém devesse quebrar esse ciclo. Algo dentro de mim se partiu de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi mais leve. Obrigada, sussurrei. Ela sentou na minha frente, juntando as mãos. Quer saber a verdade sobre sua família, senhorita Laia? Levantei os olhos. Ela assentiu com a cabeça. Trabalho aqui há 28 anos. Já vi muita coisa. Vi como seu pai tratava as pessoas. Como Ethan sorria quando precisava delas e esquecia logo depois. Mas você... Ela se inclinou para frente. Você sempre olhou nos meus olhos. Eu não consegui dizer nada. Minha garganta fechou. Você pode se sentir sozinha agora. Ela continuou. Mas você tem algo que eles nunca tiveram. Lealdade conquistada com gentileza. Pisquei rápido, tentando engolir o nó na garganta. Por que você está me ajudando? Porque um dia, alguém me ajudou, quando ninguém mais quis. Ela sorriu. E porque essa empresa não precisa de outro rei. Ela precisa de alguém que cure. Na manhã seguinte, entrei na reunião do conselho, com fogo nas costas e a verdade nas mãos. Deixei eles falarem primeiro, as acusações, as dúvidas, os pedidos para eu renunciar. Um até ameaçou me processar. Quando eles terminaram, me levantei e falei: se alguém aqui puder provar que esses documentos são verdadeiros, eu renuncio hoje. Silêncio. Coloquei os relatórios reais sobre a mesa, os que mostravam os desvios de dinheiro feitos pelo Ethan, a empresa secreta dele, os pagamentos para calar funcionários, que tentaram contar a verdade. Depois liguei o projetor. Um vídeo da segurança, gravado 3 semanas atrás. Mostrava Ethan entrando num escritório, que ele jurou nunca ter visitado, colocando um pendrive e copiando arquivos. A data do vídeo batia exatamente com o dia em que os documentos falsos foram criados. A sala ficou muda. A verdade importa, eu disse baixinho. Mas eu não vim aqui para destruir meu irmão. Vim para consertar o que ele quebrou. Olhei pro advogado no fim da mesa. Minha avó me deu essa posição. Não porque eu fosse perfeita, mas porque eu ainda acredito nas pessoas, mesmo naquelas que me machucaram. Por isso, não vou processar o Ethan. Mas ele está suspenso por tempo indeterminado. E vamos abrir uma investigação interna. Alguns ficaram em choque, outros balançaram a cabeça, concordando. Então, o senhor, Alpurno, um conselheiro aposentado, levantou devagar. Eu duvidei de você, ele confessou. Achei que era só mais uma idealista com boas palavras, mas hoje, você me lembrou, porque começamos essa empresa.
A voz dele falhou. Não era por poder, era pelas pessoas. Com isso, as coisas começaram a mudar. Ethan não apareceu no dia seguinte. Nem no outro. Mas eu recebi uma carta escrita à mão. Laia. Não espero perdão. Eu não queria só poder, eu queria ser visto. Sempre achei que você tinha o amor, que eu nunca recebi. Mas talvez você só tenha conquistado isso, de um jeito que eu nunca entendi. Espero, um dia, entender. Ethan. Dobrei a carta e coloquei ao lado da bússola. Nem tudo precisa terminar com uma espada. Alguns finais são sussurrados. E alguns começos nascem da graça. O escritório parecia outro agora. Não mais frio, nem silencioso. Parecia acordado. Fazia um mês desde a reunião do conselho. Mesmo com a tempestade ainda pairando. As nuvens abriram um pouco, só o suficiente para a luz entrar. As falsas acusações foram retiradas publicamente. E mesmo que a mídia tenha tentado dizer que foi apenas sorte, quem realmente importava começou a enxergar, através do barulho. Não porque eu lutei com força. Se quiser, posso continuar o trecho daqui. Não foi pelos meus punhos que eu aguentei tudo. Foi porque eu segurei firme com integridade. Mas ainda tinha uma pessoa da qual eu não tinha ouvido nada, meu pai. Desde aquele dia, ele sumiu. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nem mesmo um advogado falando por ele. Parte de mim achava que ele tinha ido embora para lamber as feridas, e passar o resto da vida culpando todo mundo, menos ele mesmo. Mas, numa manhã tranquila de domingo, entrei no meu escritório, e ele estava lá, sentado na cadeira em frente à minha mesa. Mãos juntas, olhos fundos. Eu precisava ver com os meus próprios olhos, ele disse. Ver que você não destruiu tudo. Fiquei em silêncio. Ele parecia mais velho, mais cansado do que eu já tinha visto. A arrogância que ele sempre carregava tinha sumido. Pela primeira vez na minha vida. Ele não parecia o dono da sala. Parecia um homem que perdeu algo importante. Você estava certa, ele disse com a voz baixa. Sobre mim, sobre o Ethan. Sobre como essa empresa deixou de ser sobre pessoas. Eu fiquei observando, sem saber se acreditava nele. Por que agora? Perguntei. Por que voltar? Ele fez uma pausa, e tirou uma foto de dentro do casaco. Era eu e minha avó, eu devia ter uns 12 anos. Tava toda suja de tinta, segurando um desenho feio. E ela rindo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ela sempre dizia que você ia mudar essa família, ele falou. Mas eu nunca quis acreditar, porque se eu acreditasse, isso queria dizer que eu falhei. Você não falhou, eu disse com calma. Você só construiu tudo do jeito errado. Ele olhou para as mãos. Vim aqui hoje porque preciso dizer algo, algo que nunca disse. Ele levantou os olhos, tinha dor ali, vergonha. Me desculpa, Laia, por tudo. Eu segurei o olhar dele. Uma parte de mim queria rejeitar. Dizer que era tarde demais. Mas lá no fundo, eu sabia. Pessoas machucadas machucam outras, e a cura começa quando uma pessoa decide não devolver a dor. Então eu balancei a cabeça, devagar. Obrigada. Ele se levantou para ir, parando na porta. Não espero nada de você, ele disse. Só precisava dizer isso, antes que eu ficasse sem tempo. Então não fique sem tempo, respondi com carinho. Conserta o que puder. Ainda dá tempo de mudar. Ele não disse mais nada. Só me deu um último olhar antes de sair pela porta. 2 semanas depois, Rosa entrou no meu escritório com uma pasta na mão. O que é isso? Perguntei. Uma lista de todos os funcionários que seu pai demitiu por tentarem falar a verdade. Achei que você ia querer fazer algo sobre isso. Abri a pasta. Li cada nome. E a gente mandou uma carta para cada pessoa, convidando para voltar. Sem perguntas. Não porque eu queria provar algo. Mas porque legado não é sobre sobrenome. É sobre como as pessoas se sentem quando você vai embora. Meses depois, a empresa estava diferente. Não mais brilhante ou chamativa, mas mais quente, mais humana. Ethan nunca voltou. Mas a gente tomou um café juntos, uma vez. Não falamos do passado. Só conversamos. 2 irmãos tentando se entender. Talvez reconstruir. Meu pai continuou distante. Mas um dia recebi pelo correio um recibo de doação. 7 dígitos, no meu nome. Pro abrigo de mulheres onde eu trabalhava antes. Sem bilhete. Sem assinatura.
Só o jeito silencioso dele de tentar fazer melhor. E para mim, aquilo já era o suficiente. Porque no fim, eu não me vinguei. Eu conquistei algo muito mais forte: respeito, paz e um futuro que ninguém pode tirar de mim. Hoje, quando entro naquela sala de reuniões, não escuto mais sussurros atrás de mim. Escuto passos. Passos de gente que confia em mim, para levar todo mundo a um lugar que vale a pena. E tudo isso, porque um dia, um homem olhou para mim e disse: "Você é uma criança inútil.